margens plácidas de povo heróico bravo retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança verdadece. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, mais bela e sorte pobre do glorioso, e o teu futuro espelha essa grandeza dourada. Entre outras vilas de Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais da vida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o que ostentas estrelado. Antigamente louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, o serviço da justiça canta forte, verás que o vinho teu não pode alugar. Nem quem te adora a própria morte, terra morada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Prestigiam este ato o senhor Antônio Jacome, deputado federal pelo estado da Bahia, Wellington Prado, deputado federal, também prestigiando esse ato, e o deputado estadual por Minas Gerais, presidente da Comissão do Esporte, naquela Assembleia Legislativa, Anselmo José Domingos. Ao registrar a presença desses parlamentares, junto com o senador Hélio José, do PSD do Distrito Federal, que convidamos para que componha a mesa de autoridades. Registrada a presença desses parlamentares, sintam-se cumprimentados todos os senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras. Prestigiam este ato o senhor Modesto Roma, presidente do Santos Futebol Clube, o senhor André Sica, diretor jurídico e executivo do Palmeiras, senhor Ricardo Martins, diretor executivo do Bom Senso Futebol Clube, senhor Anderson Racilan, presidente do Clube América Mineiro, senhor Luiz Sérgio Grochá, diretor jurídico da Associação Chapecoense de Futebol, senhor Klaus Câmara, diretor das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube, senhor Alfredo Montesso, gestor da categoria de base do Esporte Clube Vitória, senhor Marcelo de Sá Mendes, conselheiro do Clube Esporte Clube Bahia, representando nesse ato a diretoria. Registramos e agradecemos a presença do senhor Kleiber Beltrão, presidente da Associação Brasileira de Cronistas Esportivos, senhores Raquel Batista e João Camilo, da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, senhor Pedro Matei, da Academia Nacional de Direito Desportivo, senhor Jorge
Steinberg, presidente do Conselho Federal de Educação Física. Agradecemos a presença desses senhores e senhoras aqui citados. Apenas uma correção, deputado Antônio Jacome, do Estado do Rio Grande do Norte. Senhoras e senhores, este fórum tem o propósito de debater a agenda positiva do futebol brasileiro. Além disso, propor alternativas para sua melhoria através da experiência e do conhecimento dos especialistas e representantes da sociedade civil ligados ao esporte. Tem a palavra neste momento o senhor presidente da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, deputado Márcio Marinho. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui junto com todos vocês. Queria fazer uma saudação à mesa aqui já composta, o senhor presidente da Subcomissão Permanente do Futebol Brasileiro, da Comissão do Desporto, da Câmara dos Deputados, o meu amigo, competentíssimo deputado Afonso Ram, ao meu amigo de partido agora licenciado, que faz um excelente trabalho lá no Ministério do Esporte, o ministro Jorge Hilton, o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, o Walter Feldman, muito obrigado pela presença aqui no nosso fórum, ao ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, o senhor Edmilson José Gomes Moraes, e que muito nos honra está hoje participando do nosso Partido Republicano Brasileiro, e agradecer também por ter aberto um espaço na sua agenda o nosso senador Hélio José. Muito obrigado, senador Hélio, pela presença aqui nesse fórum de hoje. Eu, como presidente da Comissão de Esporte aqui da Câmara dos Deputados, eu me sinto muito honrado, junto com o deputado Afonso Ram, que é o presidente da Subcomissão Permanente do Futebol nessa casa, de estarmos hoje fazendo a abertura do primeiro Fórum Legislativo do Futebol aqui na Câmara dos Deputados. Para tratarmos de um assunto, deputado Afonso, muito importante para o Brasil. Até porque, quando se fala de futebol, a gente sabe que nós estamos falando de um assunto importante, que tem a sua importância na área social, na área econômica e também na área cultural. E, além disso, é uma grande ferramenta para que a gente possa, a partir do esporte, principalmente quem já viveu em comunidade, a gente sabe que é uma inserção muito grande dos jovens no esporte, que se tira, na verdade, do mundo da criminalidade. Tem uma importância muito grande. E quando eu cheguei à Comissão do Esporte, no início desse ano, lá em março, nós tivemos uma preocupação muito grande de trazermos a essa comissão debate em áreas que até então não se vinha sido debatido com força, até porque nós hoje temos uma comissão de esporte muito seleta, com profissionais da área, aonde tem nos permitido a fazer um trabalho muito importante naquela comissão de esporte. E é evidente que nós, como presidente da comissão de esporte, logo munimos os parlamentares de condições para que ambos, na sua área de atuação, pudesse fazer o melhor possível. E eu, Afonso, estou muito confiante no trabalho que Vossa Excelência, à frente dessa subcomissão permanente do futebol, vem praticando, se dedicando diuturnamente para dar o melhor nessa subcomissão. Fico tranquilo, deputado Afonso, justamente porque Vossa Excelência, por ter sido um goleiro lá do Brasil de Pelotas, não é isso? Do Chavante, e também
goleiro também do Grêmio, lá de Bagé. Vossa Excelência tem toda a condição e toda a autonomia e autoridade para estar à frente dessa subcomissão, fazendo um trabalho, e tem todo o apoio desse presidente. Nós, nessa tarde, iremos debater vários assuntos aqui importantes. Essa comissão do esporte discutiu, há tempos atrás, a medida provisória 671, aonde tivemos todo o apoio, e temos tido todo o apoio do ministro do Esporte, Jorge Hilton, que tem colocado sempre o seu staff do Ministério para juntos trabalharmos e dar uma resposta muito positiva à sociedade brasileira. E nós aprovamos a medida 671, que era da renegociação das dívidas dos clubes. Mas ficaram muitos assuntos de fora para serem debatidos. A questão tributária, a questão do esporte de base, a questão da previdência dos jogadores. E esse assunto de hoje, esses assuntos aqui colocados por mim, serão debatidos hoje aqui nesse fórum. Portanto, eu tenho certeza que o nosso amigo deputado Afonso trouxe nessa tarde pessoas, universitários, professores, instituições, pessoas que têm a expertise de estar comandando esse assunto para que juntos a gente possa estar construindo realmente o futuro do nosso país. Portanto, quero aqui agradecer a todos aqui presentes e desejar a todos nós um bom fórum. Muito obrigado. Registramos a presença nesse ambiente de Sua Excelência o deputado José Rocha, de Felipe Augusto Leite, da FENAPAF, de Márcio Braga, vice-coordenador do Fórum Democrático e Popular aqui de Brasília, e de alunos e professores da Universidade Católica da Capital Federal. Tem a palavra neste momento o senhor presidente da Subcomissão Permanente do Futebol Brasileiro, da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, deputado Afonso Ram. Em primeiro lugar, uma saudação, boa tarde. Nós iniciamos mais cedo essa programação porque entendíamos, soubemos e temos conhecimento de que a Casa, a Câmara dos Deputados, tem uma agenda muito intensa, mas nós, através do que aqui foi dito, e quero cumprimentar o presidente da nossa Comissão do Esporte, Márcio Marinho, que tem sido um parlamentar democrático no exercício da presidência, e mais do que isso, tem sido de dedicação permanente aos temas que são fundamentais. E, ao cumprimentá-lo, quero cumprimentar todos os nossos colegas parlamentares, deputados federais, e também os nossos senadores, e também dizer da razão e das razões de nós estabelecermos exatamente este que é o primeiro fórum, porque estabelecemos, e é a ideia de um fórum permanente. Nós queremos cumprimentar e gostaria de saudar o nosso ministro, Jorge Hilton, que, pela competência do estabelecimento das políticas públicas em relação ao esporte e relacionada ao futebol, é de uma condição estratégica muito grande para o país, do ponto de vista do jovem, da formação, da interação do esporte em relação às questões da educação, mas na formação do caráter, da cidadania. E eu tive essa experiência, e quando cheguei aqui, estou no meu terceiro mandato, e eu gostaria de compartilhar, porque é verdadeiro. Eu me dedico à Comissão do Esporte a partir do segundo ano que eu estava aqui. Já se passaram 8, 9 anos, e esta comissão eu tenho sido permanentemente membro titular da comissão. Inclusive tive a felicidade de presidir na organização no período em relação à Copa do Mundo de Futebol, e que foi exitosa, e que foi importante, e que nós estamos aqui a debater. Queria também cumprimentar o Edmilson, que é o nosso craque de futebol, cumprimentá-lo também, porque é nosso palestrante,
ele vai dar a nossa preleção, né? A preleção da introdução sobre o debate, sobre algumas ideias. E o que é importante, porque um ex-atleta, um atleta em atividade, do ponto de vista da sua contribuição, do seu conhecimento, um campeão mundial, mas que tem experiência internacional nos clubes, no Barcelona, nos principais clubes do nosso país, e nós temos esses talentos de conhecimento e que nós precisamos, através de um fórum, propiciar esta oportunidade. Então, lhe cumprimentamos. Cumprimentar o Walter Feldman, que é o nosso diretor lá da CBF que vive um momento importante, que é um momento de transição, um momento de inovação, um momento de ampliação das questões da transparência, da governança, em todos os seus aspectos. E o que é importante, tem uma interlocução permanente. Nem sempre o presidente pode estar presente, mas na instância de um fórum como este, a CBF, que é a instituição maior, que junto às nossas federações, junto aos nossos clubes, e não falo só dos grandes clubes, e aí cumprimento todos que estão aqui, que representam os clubes de futebol, nós queremos exatamente trabalhar o conceito do futebol de forma horizontal, de forma com capilaridade, nas 27 unidades da federação. Nós precisamos a competição do futebol organizada, além da competição realizada pela CBF, mas o conjunto de organização em relação aos campeonatos regionais, as categorias, as divisões de acesso, porque é daí que brota os craques de futebol. É aí que se oportuniza nosso entendimento, por isso um dos temas será inclusive a questão da formação. Queria cumprimentar também, gostaria de cumprimentar o senador Hélio José e dizer que a interação com o Senado, né, com a participação, inclusive lá com o senador também Romário, os demais parlamentares que se dedicam a esta comissão de atuação no esporte, é importante porque há outra casa legislativa onde nós devemos de forma permanente atuarmos nessa sintonia. Não estamos aqui sendo pretensiosos, mas o que percebemos, e foi dito pelo nosso presidente, quando eu fiz a proposição desta subcomissão, lá na Comissão do Esporte, ela foi a de maior adesão. Hoje o maior número de parlamentares que se inscreveram e que participam da nossa comissão é a comissão especial, a subcomissão do futebol. E quando propomos este fórum, que é um fórum que nós entendemos que deve ser permanente, é exatamente para fazer a discussão de temas importantes e estruturais para o futebol. E, portanto, elegemos dois temas. O tema de caráter legislativo, sobre o aspecto tributário, trabalhista, que teremos a coordenação do deputado Andrés Sanches e por nós. Também a coordenação do painel pelo deputado José Rocha, que está aqui, que é um homem experiente, dirigente de entidade de futebol, de clube, de federação, mas que participou e foi o relator da reformulação primeira da Lei Pelé, que precisa avançar, onde nós estamos tratando sobre esse tema, e, naturalmente, sobre o tema e o viés da formação, que é, na nossa opinião, a formação, né, as categorias de base, é um dos pilares do futebol, e que ele está deficiente. Existem CT, centros de treinamento, na esfera dos grandes clubes, e muito limitado. Então, nós precisamos de uma política estabelecida de suporte, de respaldo, e inclusive na lei 13.155, que tratou da questão da dívida dos clubes e que está tendo dificuldade de adesões, e nós estamos debatendo esse tema, nós lá incluímos o conceito de iniciação esportiva, o fundo de iniciação. E lá nós contemplamos, inclusive, dinheiro novo, das novas loterias, para chegar aos clubes e para chegar exatamente às federações, para nós podermos dar esse respaldo e que vamos precisar a ação legislativa do ponto de vista do detalhamento, da regulamentação, naturalmente pelo nosso Ministério do Esporte. Já a lei, já tem fonte indicada e nós precisamos estabelecer essas políticas. Algumas ações vão ser legislativas, outras não são de caráter de aproximação. Aqui estão os juízes de futebol e a sua federação, aqui estão, né, os nossos treinadores de futebol, né, os juízes ainda não profissionais, uma discussão do caráter legislativo que temos aqui. Nós estamos aqui com os atuais jogadores de futebol, com as suas entidades, sindicato e também a sua entidade que representa aqui. Nós estamos também com ex-jogadores de futebol.
Nós estamos com os jornalistas, eu quero cumprimentá-los, os formadores de opinião e muitos, e estamos com a presença de cada um e de cada uma que está aqui. Um fórum é um cenário de oportunidade para nós debatermos os temas, e é nesse sentido que nós entendemos que o dia de hoje será um dia produtivo pelos painéis, pela participação e principalmente pela presença de todos vocês. A nossa ideia é trabalhar uma agenda positiva para o futebol. Nós somos imediatistas. É muito fácil sentar na televisão e cobrar da seleção brasileira desempenho. Mas e para chegar ao desempenho de uma boa seleção, quais são os fatores que levam a tudo isto? O como vamos aumentar a disponibilidade de verdadeiros craques de futebol se não estruturarmos e não dermos o suporte aos clubes? Como que, por exemplo, o direito de imagem, os televisionamentos que hoje são concentrados só aos grandes clubes, parte desse recurso tem que chegar para estruturar o futebol. É necessário, se entende, mas não está acontecendo. Os calendários, é uma das nossas relatorias, não vamos debater hoje, mas há um conflito na questão de calendários. Os grandes clubes querem as grandes competições, muitos em algumas regiões do país e estado não fortalecem os campeonatos regionais. Como compartilhar a questão do calendário? Como obter segurança do desempenho dos nossos atletas em relação à questão, por exemplo, com a intensidade de jogos em menos de 3 dias? São aspectos que, consequentemente, fogem, muitas vezes, de uma discussão que, muitas vezes, não existe oportunidade. Então, o objetivo, está aqui o deputado Irã também, que será nosso palestrante e trata da questão dos estádios, das arenas. Nós temos 2 balizadores, arenas modernas e estádios ultrapassados. Presença ou não de público nos estádios, muitos em decisão, valores altos, muitas vezes elitizado. Televisionamento, participação de quem senta confortavelmente na sua casa, mas o espetáculo é nos estádios. E como que nós vamos intensificar essa participação e ampliar? Portanto, temos aí desafios, o bom senso que está aqui, temos a participação de todos, temos deputado estadual, os nossos colegas parlamentares, mas temos aqui pessoas que verdadeiramente estudam, se dedicam. E para finalizar, eu quero dizer uma frase que tenho usado. Na minha experiência, a partir dos 12 anos de idade, 14 anos de idade, em categorias de base, cheguei a profissional de futebol, campeão brasileiro pela Seleção Gaúcha de Juniores em 1980, no Mineirão. Tive a oportunidade de morar embaixo da arquibancada do Estádio do Brasil de Pelotas. Lá, eu obtive a oportunidade para fazer o vestibular, para ter a minha formação como engenheiro agrônomo na Universidade Federal e jogar futebol. Morei onde é hoje, era o alojamento, hoje é vestiário. Isso são marcas importantes. Tive a oportunidade de ser profissionalizado e treinado pelo treinador Filipão, onde fomos vice-campeão do estado. Então temos experiência no Grêmio Bagé, retornei campeão da 2ª divisão, mas o futebol, para muitos, ele é uma oportunidade de formação. É verdadeira a condição. Quantos milhares de jovens podem e devem ter a oportunidade do ponto de vista do esporte e mais pontualmente do futebol? Esses são temas que nós precisamos trabalhar com profundidade. E é esta a grande discussão, é esta agenda positiva que nós queremos discutir, um horizonte para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos, para os próximos 30, mas não só cobrar o resultado da seleção. É muito fácil. O importante é o que nós podemos fazer pelo futebol brasileiro. É esta agenda que aqui está sendo proposta no primeiro fórum do futebol. Portanto, excelente fórum, excelente debate, excelente participação. Muito obrigado. Estão conosco os senhores deputados Irã Gonçalves e Alain Riquel. Está conosco também o ex-goleiro do Fluminense, Paulo Vitor, que reside aqui em Brasília. O senhor Carlos Alberto Souza, presidente da Associação Gaúcha de Futebol Feminino. O senhor José Rinaldo Martorelli, presidente da Federação Nacional de Atletas Profissionais de Futebol e Sindicato de São Paulo. O senhor Felipe Augusto, presidente do Sindicato dos Atletas do Estado do Rio Grande do Norte. O senhor Janivaldo Marçal Chaveiro, presidente do Sindicato dos Atletas
de Futebol de Goiás, o senhor José Mário Barros, presidente da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol. Ainda em tempo, já que registramos já a presença da imprensa, estamos a presença do jornalista João Batista Teles, que é o responsável na CBF pelo registro e credenciamento de toda a imprensa nacional e internacional. Tem a palavra neste momento Sua Excelência o senador Hélio José. Obrigado. Quero cumprimentar a todos presentes, cumprimentando a mesa em nome do senhor ministro Jorge Hilton, cumprimentar também o senhor secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, Walter Feldman, cumprimentar senhores deputados Márcio Marinho e Afonso Ram, presidente da Comissão de Esporte e presidente da Subcomissão Permanente de Futebol Brasileiro da Comissão de Esporte, né? E cumprimentar o nosso querido Edmilson, representando aqui os nossos grandes atletas brasileiros, né? Quem não viu o Edmilson jogar no São Paulo, jogar no meu Cruzeiro e outros times aí. Então, foi muito importante a passagem do Edmilson, né? Pessoal, eu acabei de aprovar hoje um relatório meu na Comissão de Educação, Esporte e Cultura do Senado Federal, que é o projeto número PLS 515/2015, que institui o ano de 2016 como o ano do empoderamento da mulher na política e no esporte. Então, consequentemente, eu não podia deixar de vir aqui rapidamente, porque eu estou em momento de fórum da CMO, eu sou membro da CMO, e nós temos reunião hoje de líderes e temos que encaminhar uma série de questões, né, para poder apelar à Comissão de Esportes da Câmara, que tramite o mais breve possível esse PLS. Eu sei que está exíguo o nosso tempo, mas ele foi aprovado hoje em caráter terminativo da Comissão de Educação, Esporte e Cultura do Senado. Eu creio que será da mesma forma avaliado na Comissão de Esporte aqui da Câmara, né, para que a gente, se for possível, ainda aprovar ele de forma final no Senado esse ano ainda, se for possível. O ano de 2016 é um ano muito importante para o Brasil. Nós vamos estar sediando as Olimpíadas, né? É o ano que a gente tem que investir muito no esporte de base. E o futebol, que é o nosso principal esporte, não pode ficar para trás, né? Lamentavelmente, eu até falei com o ministro uma vez que ele estava conosco na Comissão de Educação, Esporte e Cultura, o futebol de salão, que é uma paixão de todos nós, parece que não vai ser demonstrativo na Olimpíada. Eu vejo aí coisas que a gente mal conhece, tipo alguns esportes que os países colocam como demonstrativo, e a nossa vitrine, que é o futebol de salão, não vai estar na Olimpíada. Isso eu acho que nós deveríamos ter forçado uma barra e ter, porque todas as cidades têm quadra em quase todas as praças que o pessoal pratica o nosso futebol de salão. Então, é um absurdo, eu acho, o Brasil sediar uma Olimpíada e o futebol de salão não fazer parte nem como demonstrativo na Olimpíada, né? Fica aqui esse registro. Acho que a gente deveria, se tivesse condições ainda de mudar alguma coisa, fazer isso, em homenagem a todos os brasileiros que estão numa quadra jogando futebol de salão. O esporte de campo, nosso futebol, ele passa por uma séria crise. Principalmente aqui em Brasília, eu sou senador de Brasília, aonde a dificuldade econômica, a dificuldade de sobrevivência é muito grande. Temos um grande estádio, que é muito difícil para enchê-lo. Acabamos de ter 2 jogos importantes aqui em Brasília, o Botafogo e ABC, que o Botafogo foi campeão da Série B, que deu uma torcida de 8 mil pessoas, e o jogo do Flamengo e Ponte Preta nesse final de semana, que deu a torcida de 10 mil pessoas para um estádio de 74 mil pessoas. Então, alguma coisa está errada, a gente precisa estar mudando para melhorar a nossa situação. Nós temos um time aqui, que é um Flamengo de Brasília, que é o Gama, um time que arrebata paixões, que a torcida vai ao estádio e participa, que precisa de investimento. O Gama está na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, ia passar para a 3ª, aí houve algum problema de uma empresa que tem o mesmo patrocínio da outra, um patrocinava o Craque de Catalão, a outra patrocinava o Botafogo do Ribeirão Preto, o mesmo patrocinador, fizeram um jogo de compadre,
e tirar o Gama de ir para a terceira divisão, né? Então, são coisas que precisam ser passadas a limpo. E aí eu acho que o profissionalismo que o Walter e outros companheiros estão fazendo na CBF hoje vai ajudar muito a gente estar passando a limpo essas questões, né? Eu, lá no Senado, fazemos parte da CPI do futebol, estamos vendo uma série de questões, né? Esperamos poder contribuir de uma forma ou outra para poder ajudar o futebol brasileiro a se desenvolver. O projeto, o 591, né, o 671, que nós discutimos e aprovamos, foi muito importante para já ver essa questão do endividamento dos clubes, e a gente espera estar contribuindo para o sucesso do nosso futebol. Quero concluir dizendo que no Senado Federal estou à disposição para contribuir, para colaborar na questão do esporte, na questão do futebol, né? Por isso que eu fiz questão de dessa passagem aqui. Quero agradecer os nossos deputados, Afonso Herman e Márcio, por ter me propiciado a vinda à mesa. Agradecer o Walter Feldman pela sempre a delicadeza que nos recebe. O nosso ministro, que tem feito um trabalho extraordinário, quero parabenizá-lo e dizer que é com muito carinho que a gente está junto, ministro. E o Edmilson, viu, Edmilson, você representando todos os nossos craques do Brasil, é muito bem-vindo aqui nessa palestra. Eu vou ter que sair, porque eu tenho que ir lá para a CMO, para a Comissão Mista de Orçamento da reunião de líderes, mas eu não podia deixar de vir aqui para pedir essa brevidade do projeto do empoderamento da mulher no esporte e na política, e também para dar o apoio a esse importante evento que é esse Fórum do Futebol. Ok? Muito obrigado a todos, um grande abraço, conte com a gente, Gabinete 22, ala Teotônio Vilela. Muito obrigado. Ainda em tempo, registramos a presença dos senhores deputados César Halum e Marcos Vicente. Senhoras e senhores, tem a palavra neste momento o deputado federal licenciado, hoje ministro de Estado do Esporte, Jorge Hilton dos Santos Cecílio. Muito boa tarde a todos. É sempre um prazer muito grande retornar a esta casa que, durante 2 mandatos, nós militamos e agora reeleito para um 3º mandato, licenciado para ocupar essa nobre missão que é conduzir o Ministério do Esporte. A Câmara dos Deputados é sempre um fórum importante para o começo e a conclusão das grandes conquistas da sociedade brasileira. Nós, do governo, somos apenas aqueles que, uma vez chancelada pelo Poder Legislativo, cabe a nós a execução das normas que aqui são aprovadas. E vejo com muito entusiasmo que nós iniciamos esse ano muito bem com um programa de refinanciamento dos clubes, uma proposta ousada. Muitos achavam que ela não conseguiria ser aprovada, porque exatamente mexe com o esporte, que é a maior cultura esportiva do nosso país, que é o futebol. E aqui eu quero de pronto agradecer à Câmara dos Deputados, dizer que foi o trabalho intenso da Comissão do Esporte, muito bem presidida pelo deputado Márcio Marinho, que, juntamente com todos os outros parlamentares, puderam proporcionar um debate amplo, exaustivo, mas que foi determinante para a aprovação da nossa MP do futebol, que criou o Profut. Profut esse que já começa a dar sinais claros de que os clubes entenderam o recado. A adesão hoje é algo que nos impressiona. Temos ainda algumas questões afetas aos clubes menores, inclusive quando nos pedem para que a gente amplie o prazo de adesão.
Mas, numa visão geral, o futebol brasileiro ganhou um oxigênio importante. Os clubes ganharam, portanto, oxigênio para, a partir de agora, se adequarem às exigências que foram feitas pelo Profut. Os atletas foram beneficiados, embora nós sabemos que ainda há muitas conquistas, e a razão desse fórum, me parece, deputado Afonso Ram, que preside a subcomissão permanente de futebol brasileiro aqui da Comissão de Esporte, é aquilo que eu disse na discussão da MP do futebol. Ela não era o fim de todas as nossas reivindicações para aperfeiçoar o futebol brasileiro. Ela era apenas o começo. E percebo, senador Hélio, Walter Feldman, meu querido Edmilson, que essa casa dá uma demonstração, mais uma vez. Ela se antecipa dizendo, foi muito boa a aprovação do Profut, mas nós precisamos avançar em outros temas afeto a todos aqueles envolvidos com o futebol. Clubes, jogadores, árbitros, a nossa Confederação Brasileira, as federações nos estados. Nós temos, portanto, temas afeto e que esse fórum, sem dúvida, vai poder ampliar muitas ideias. Espero que o resultado deste fórum permita-nos, lá no Ministério do Esporte, estabelecer uma agenda que nos permita elaborar propostas que, uma vez formuladas, iremos discutir novamente com a sociedade e aqui avançaremos através da votação. Então, senador Hélio José, eu queria só dar um enfoque. Eu estive agora com a nossa seleção brasileira de futsal feminina, que está indo para Guatemala para disputar o Hexa, e as meninas estão brilhando. Nós temos, sim, um pedido não só de que elas façam a demonstração nas Olimpíadas, mas que a gente trabalhe junto ao Comitê Olímpico Internacional para que, em Tóquio, o futsal já seja realmente um esporte olímpico, e isso, certamente, nós não vamos descansar. Deveria ter sido aqui, mas isso não é uma decisão que diz respeito ao Brasil, que diz respeito à Confederação Brasileira de Futsal. Isso é uma solução que tem que ser dada pelo COI, mas eu já me coloquei à disposição para a gente trabalhar isso com o órgão internacional. Meu querido Walter Feldman, secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, que tem trabalhado de maneira árdua e foi um parceiro importantíssimo na discussão da MP do futebol aqui, sempre diligente, sempre pronto a participar, inclusive com demonstrações claras de que tinha que mudar. Era preciso haver mudanças muito contundentes no nosso sistema de futebol brasileiro. Quero cumprimentar os deputados Irã Gonçalves, deputado federal, meu querido companheiro de partido Alan Rick, o Marcos Vicente, deputado federal também, o José Rocha, que está todo prosa, porque o seu clube, e que em alguns momentos, quando eu estava na Bahia, eu torci também, volta para a elite do futebol. Então, parabéns a todos os torcedores do Vitória, e a gente vê aqui no rosto do Zé Rocha a alegria, a felicidade de saber que no próximo ano o glorioso Vitória da Bahia estará de volta aí no campeonato, na elite, na Série A. Deputado César Halum, deputado Antônio Jacome, que por um momento foi baiano, mas depois devolveram a ele a naturalidade lá de Rio Grande do Norte. Obrigado. Deputado Anselmo José Domingos, deputado estadual, companheiro lá de Minas, presidente da Comissão de Esporte da Assembleia. Modesto Roma, presidente do Santos Futebol Clube. O Anderson, presidente do Clube América Mineiro. Ricardo Martins, diretor executivo do Bom Senso Futebol Clube, parceiros também na tramitação da medida provisória que se transformou no Profut. O Klaus Câmara, e aqui deixa eu puxar um pouquinho a sardinha para o meu time de coração, diretor de futebol de base do Cruzeiro Esporte Clube. Nós, depois de 2 anos seguidos como campeão brasileiro, entendemos que é da democracia conceder que outros clubes também ganhem, né, Cláudio? O Paulo Vitor, ex-goleiro,
Jorge Stenhilber, presidente do Conselho Federal de Educação Física, Kleber Beltrão, presidente da Associação Brasiliense de Cronistas Esportivos, dirigentes esportivos aqui, jornalistas universitários, presidentes de sindicatos de atletas aqui presentes. Eu vou ser breve, porque eu vi os pontos que serão debatidos aqui e havia uma ansiedade na MP do futebol de que todos esses temas tivessem sido aprovados. É claro que todas as vezes que se fala de futebol no Brasil, está se falando, como eu disse, da paixão de todos nós. E entendo, quando assumi o Ministério do Esporte, as pessoas sempre querem, da parte do poder público, toda a capacidade de fazer a gestão, não só do futebol, mas do esporte como um todo no nosso país. E pude perceber, com a medida provisória 671, que nós temos, portanto, uma estrada muito longa para avançarmos nos temas que não daria para colocá-los numa medida provisória. Primeiro, porque a medida provisória ela tem um prazo de tramitação e, se não cumpre esse prazo, ela caduca e ela perde, portanto, toda a sua eficácia. Eu discuti amplamente com todos os setores, com todos os segmentos ligados ao futebol e disse: os clubes precisam urgentemente que a gente faça o refinanciamento. Eu sei que são temas afetos ao futebol, temas como legislação trabalhista, tributária, previdenciária, a questão da formação dos atletas, e há uma ideia até de trabalhar isso junto com a educação, e no grupo que nós criamos agora para discutir o Sistema Nacional de Esporte, nós estamos debatendo também como tornar uma realidade nos clubes formadores desse país, e principalmente do futebol, que o menino, que a criança, ele não seja tirado da escola, ele possa fazer iniciação no futebol, mas tendo todas as condições de poder completar o ensino fundamental, o ensino básico, e depois disso aí, ele ter todas as condições. Há algumas propostas até de que a gente consiga fazer para aqueles garotos que se revelam, que eles possam continuar fazendo a formação deles através de cursos à distância, de aulas à distância, para que não tenhamos, lamentavelmente, o que vemos hoje. Muitos desses meninos, no sonho e na vontade de se tornarem jogadores profissionais, abandonam a escola, são muitas vezes tirados do convívio com a família, eles vão para outras cidades, estados e até mesmo para outros países, e quando acontece o fato dessa criança não ter êxito, não ter sucesso na sua carreira, ele volta para casa, há uma frustração muito grande, e com isso a gente tem um problema seríssimo de ordem social na formação dessas crianças. Então, temas como esse mereceriam um período maior de ampla discussão, de amplo debate, razão porque eu disse que mesmo com a aprovação da medida provisória 671, que criava o Profut, havia a necessidade da gente, através dessa casa aqui, Walter, ampliar a discussão, e acho que esse fórum é o momento oportuno para isso. Debater questões também como segurança nos estádios, que é um tema afeto a todos nós, discutir sobre o calendário e a organização do nosso futebol. Então, são temas que eu tenho certeza que eles é a continuação do bom êxito que teve a MP 671 do futebol. E vou ficar na torcida para que o resultado de todas essas discussões sirvam para nos dar as diretrizes que teremos que traçar junto com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal, para que a gente torne cada vez mais, através de uma legislação muito completa, em que a Lei Pelé ela passe por algumas modificações e a gente tenha, notadamente no futebol brasileiro, sempre o nosso orgulho e a nossa altivez, que é um esporte de massa. Parabéns ao você, Elman, Alfonso Ram, por essa iniciativa. Parabéns ao Márcio Marinho, que abriu
a possibilidade de ter uma subcomissão permanente, ou seja, não é um assunto que vai ser tratado de vez em quando, ou quando a gente toma uma goleada, como aconteceu na Copa do Mundo, mas ao criar a subcomissão mostrou aí sensibilidade, mostrou que é necessário ter um fórum permanente para debater o aperfeiçoamento e a melhoria do futebol. Aos profissionais que vão debater aqui e a todos os senhores e senhoras, um bom trabalho, com boas ideias e que a gente possa trabalhar juntos sempre em nome e pelo nosso futebol. Muito obrigado. Senhoras e senhores, prestigiam também esse ato os senhores Carlos Eduardo Ambiel, representando o São Paulo Futebol Clube, o senhor José Solano, ex-jogador do Flamengo, do Cruzeiro e do Brasil de Pelotas, que está aqui representando o SESI, o senhor Célio Lino de Oliveira, treinador de futebol feminino do Gama Futebol Clube, o senhor Adalmir Filho, do Centro Olímpico de Brasília, e o deputado Capitão Augusto. Ouviremos nesse momento o senhor secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, a nossa CBF, ex-deputado federal Walter Feldman. Queria dar uma boa tarde a todos e a todas, cumprimentar essa seleta mesa, meus queridíssimos amigos e companheiros de longa jornada, o Márcio Marinho, o Afonso Urran. Tenho acompanhado já há anos o trabalho da Comissão de Esportes. Quero dizer que essa gestão tem sido profícua, eficaz, competente, corajosa para realizar esse trabalho de diagnóstico e de terapêutica dos problemas que se acumularam e que deve ser, nesse momento, difícil, dramático, mas eu diria transitório, para o futebol que todos nós sonhamos. Então, meus parabéns mesmo à comissão, trabalho que vem sendo feito também de revisão da legislação. Tenho acompanhado o trabalho do deputado André Sanches, do deputado Rogério Marinho, a questão da tributação, que muito preocupa aqueles que militam no nosso futebol. Tenho acompanhado agora a comissão de juristas convocada pelo senador Renan Calheiros, mostrando que o Congresso Nacional como um todo tem trabalhado num tema que não é secundário. Aqueles que militam e trabalham no futebol sabem como que ele poderia ser muito mais do que estratégico no desenvolvimento nacional e, dessa forma, com essa compreensão que vem sendo trabalhado. Queria cumprimentar meu amigo, ministro Jorge Hilton, brincava com ele que as nossas gravatas são sangue de Cristo, esse nosso desejo de compreender a alma do povo brasileiro e de como essa nossa atividade pode ter a dimensão desejada. O ministro Jorge Hilton, tenho falado pessoalmente, quero reiterar em público o seu esforço, sua dedicação, esse Sistema Nacional do Desporto Brasileiro que merecia uma compreensão sistematizada, uma proposta de médio e longo prazo, diferente daquilo que tem sido muito as práticas e as políticas públicas no Brasil, sempre conjuntural, sempre pontual. Nós temos que ter uma visão mais sistêmica, que possa nos fazer compreender e atuar na realidade, pensando no futuro. Então, meus parabéns pelo trabalho, aquilo que fizemos juntos no Profut e tudo ainda que temos a fazer pela frente. Queria dizer ao deputado Afonso Urran e Márcio Marinho que, com a ausência do Dunga, e quero registrar publicamente esse fato, o Dunga se comprometeu em vir a esse fórum, ele comentou comigo, mas ele hoje está nos Estados Unidos cumprindo as suas funções de técnico da seleção brasileira, ficou muito angustiado, me pediu para que encontrasse uma solução e não poderia haver uma solução melhor do que trazer o Edmilson, que esteve conosco num encontro de desenvolvimento estratégico do futebol brasileiro na CBF, recentemente, ele juntamente com outros craques da seleção brasileira, muitos deles dando a sua opinião em relação aos aperfeiçoamentos que poderiam ser feitos para melhorar o nosso scratch nacional, e eu fiquei muito impressionado com o depoimento do Edmilson.
seja pela sua visão moderna, seja pela sua vontade de continuar contribuindo intensamente para o desenvolvimento do futebol, mas em particular por conta da sua visão social, que é algo que particularmente me envolve, me encanta, na linha de desenvolvimento da CBF social, que o presidente Marco Polo nos orientou para realizar. Então, Edmilson, muito obrigado pela aceitação do convite. Eu sei que você veio aqui para brilhar nesse importante fórum. Queria cumprimentar o senador Hélio José e, para cumprimentar o público, queria destacar algumas personalidades aqui presentes, particularmente meu amigo Modesto Roma, que vejo lá no fundo, o Modesto, que é um exemplo de dirigente do futebol brasileiro, particularmente por duas questões que também me empolgam. A questão da formação de base, todo mundo está acompanhando o desempenho do Santos, que vai enfrentar o Palmeiras aí nos próximos dias. Segundo os que avaliam bem o futebol, tem mais chance hoje do que o Palmeiras, mas é a disputa no campo que vai determinar. E a preocupação intensa também, ministro, do Modesto Roma em relação ao futebol feminino. Vossa Excelência sabe disso, o Modesto é um entusiasta dessa questão e dessa matéria. Quero cumprimentar meu vice-presidente, o Marcos Vicente, que aqui representa a CBF. O presidente Marco Polo pediu que ele também aqui estivesse, na sua função dupla de deputado federal, brilhante, também vice-presidente da CBF, e cumprimentar o Martorelli em nome dos atletas brasileiros, ser do seu trabalho, do seu empenho, da sua dedicação. O primeiro grupo de trabalho criado pelo presidente Marco Polo foi exatamente para discutir as questões trabalhistas, previdenciárias, os conflitos entre os clubes e os atletas, e nós temos trabalhado muito para que questões pendentes possam serem resolvidas nesse período de transição. Eu queria, rapidamente, deputado Afonso Ramos, se for possível, dizer o seguinte: tem um livro de um grande psiquiatra chamado Bruno Bettelheim, cujo título é Tudo que Sei e Aprendi no Jardim de Infância. Esse é um dado importante na formação das nossas crianças, ou seja, sabe-se hoje que até os 6 anos se aprende o fundamental do ponto de vista da formação do caráter, da personalidade. E eu quero dizer que tudo que sei de democracia eu aprendi no Parlamento Brasileiro, na Câmara de São Paulo, na Assembleia de São Paulo e aqui no Congresso Nacional. Por isso, nós temos uma enorme dedicação àquilo que aqui é feito, o trabalho de dedicação, de aprofundamento, de apresentação de propostas, de elaboração legislativa, de querer encontrar os mecanismos, os caminhos de solução dos problemas que se acumularam. Então, queria cumprimentar o Lindenberg, que nos liga quase toda semana, nos convocando aqui para as sessões, para os fóruns, para as reuniões, e dizer que a CBF sempre estará aberta para dar a sua contribuição no desenvolvimento dos debates sobre futebol e sobre o esporte brasileiro. E não é por acaso. Eu tenho aqui alguns números surpreendentes. 1% do PIB mundial é ligado ao futebol. Não é pouco. Tem uma cadeia produtiva intensa, vibrante e que se desenvolve a partir de um aspecto fantástico, extraordinário do desenvolvimento humano, que é a alegria de viver, a qualidade de vida, a paixão pelas coisas que não são materiais. Portanto, essas são as atividades chamadas da economia criativa, uma economia que não tem necessariamente matéria, mas que envolve o ser humano numa característica de paixão, de amor, de dedicação, que só o futebol consegue explicar. Eu estive entregando a taça na Arena Corinthians domingo passado e é realmente emocionante sentir a vibração daquela torcida, o envolvimento da televisão, que tem índices de audiência superiores a qualquer novela, quando os grandes times brasileiros estão disputando, mas também outros que não são tão grandes, mas do ponto de vista regional, estadual, têm a sua dimensão, que também precisa ser valorizada. No Brasil, 154 milhões de brasileiros, de uma forma ou de outra, acompanham o futebol. Qual outra atividade humana tem essa dimensão? 8 pontos acima do Ibope nos últimos jogos. E 48% do conteúdo da internet é ligado, presidente Márcio, ao esporte.
conteúdo planetário da internet é ligado ao esporte em 48%, o que significa a aproximação, acompanhamento e a dedicação que bilhões nesse planeta desenvolve e ocupa o seu espaço, o seu tempo em relação a essa matéria. Portanto, não é uma questão secundária. Portanto, não é uma atividade que deve ser relegada a segundo, a terceiro plano. Merece o acompanhamento do poder público, da sociedade organizada, das instituições, no debate o mais democrático e transparente possível. E o presidente Marco Polo tem dito que, a partir de agora, com a modificação da vida contemporânea, da necessidade de todas as instituições públicas ou privadas terem características democráticas, participativas, transparentes e social, é esse o caminho que o futebol brasileiro deve adotar. Por isso, o Profut cumpriu um extraordinário papel em dar as condições para que os clubes possam se refinanciar, ter a compreensão do poder público de que isso é uma necessidade não apenas dos clubes, mas de milhões de torcedores que têm a expectativa de ver saneadas as finanças e, a partir daí, ter a possibilidade de entrarmos num processo de competição internacional que, nesse momento, produziu um desbalanço entre o futebol europeu e o futebol brasileiro, quando ainda somos os maiores exportadores de jogadores para o mundo. 13% de todo o mercado internacional de exportação de jogadores vem do Brasil. O segundo colocado é a Argentina, com 6%, o que significa que, apesar dos problemas que se acumularam, ainda o Brasil é o grande celeiro dos craques internacionais e é tarefa nossa resgatar esse prestígio que ainda é reconhecido lá fora, não tanto reconhecido aqui dentro ainda. O Campeonato Brasileiro é o mais bem disputado do mundo, 12 clubes, teoricamente, têm a oportunidade de serem campeões, onde em qualquer país do mundo, apenas 2 ou 3 têm essa oportunidade, em qualquer nação do mundo, no máximo 3, no Brasil 12, o que significa que nós temos ainda as melhores características para exportar esse futebol. Temos realizado, inclusive, uma dinâmica de diálogo, de contato com a Apex, que é a nossa agência de exportação do Brasil, que reconhece nas suas estatísticas que o futebol, ministro, é a atividade mais reconhecida lá fora do Brasil. Segundo lugar é o samba, e a partir daí entram as commodities, os produtos materiais. Mas o futebol... Tá bom, mano. Obrigado ao Marcos Vicente. Mas essa situação intangível do futebol não significa que não devemos tratá-lo como um produto extraordinário para a nossa exportação. E é assim que nós faremos. Muitos contatos com a Apex, contatos com o Ministério do Desenvolvimento Econômico, com o ministro Jorge Hilton, com a área de educação, de saúde, de turismo, numa visão transversal exatamente da maneira como o deputado Afonso Ram aqui colocou. Nós temos um interesse estratégico, moderno, sistêmico, para que o futebol tenha a dimensão que ele precisa ter. Por isso, um fórum com essas características, que desenvolva, além do Profut, uma legislação cada vez mais moderna, uma legislação que garanta os direitos dos trabalhadores, a sua previdência privada, o seu processo educacional, que ainda não foi tratado. O jogador brasileiro, ao militar no futebol profissionalmente, praticamente abandona as suas atividades de qualificação profissional por uma atividade posterior à sua fase de jogador profissional. Isso precisa ser devidamente equacionado e são todas essas questões que um fórum como esse pode nos ajudar, pode nos contribuir a dar o tratamento mais qualificado, mais adequado e mais moderno. É nesse sentido, senhor presidente, Márcio Marinho, digna mesa, senhores membros do plenário, que a CBF vem aqui para dar uma contribuição adicional, na perspectiva de sempre sermos parceiros da Câmara Federal e do Congresso, numa expectativa de que o futebol daqui a 4 anos, 8 anos, 10 anos, seja aquele que já foi um dia reconhecido lá fora e que ainda o é, mas que precisa ter características de gestão, de governança, de compliance, de avaliação de riscos e de perspectiva de melhoria
do ponto de vista da qualidade, não apenas para o torcedor, mas de características de exportação que nós vamos assegurar com essa contribuição, eu diria, universal, popular e cada vez mais avançada que o Congresso Nacional, nessa tarde, nos permite. Muito obrigado aos que nos convidaram, à Comissão de Esportes, e garantindo que sempre estaremos presentes para dar a contribuição da Confederação Brasileira de Futebol. Encerramos nesse momento a primeira parte do nosso evento, mesmo porque o senhor ministro do Esporte tem uma agenda a cumprir e, fazendo esse registro, agradecemos a sua presença prestigiando este ato. Está conosco o senhor Rogério Raman, secretário nacional do Futebol do Ministério do Esporte. Nós daremos prosseguimento ao evento com a preleção. Futebol brasileiro em debate. Esta preleção será feita pelo ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, o senhor Edmilson José Gomes Moraes. Chamamos o senhor Raman para que, junto à mesa, represente aqui o senhor ministro que vai cumprir a agenda. Então, por gentileza, o senhor Raman, à mesa de autoridades. Registramos o senhor Tarcísio Jaime, diretor de categorias de base do Esporte Clube Internacional, o senhor Weber Magalhães, vice-presidente da Confederação Brasileira de Futsal, CBFS. O jogador Edmilson José Gomes Moraes, pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira em 2002, jogou no São Paulo, Palmeiras, Lyon e Barcelona, atualmente é comentarista do programa Arena SBT, e no final de 2006 inaugurou a Fundação Edmilson em Taquaritinga, São Paulo, fundação esta destinada a ajudar crianças da mesma região onde nasceu e viveu. Portanto, senhoras e senhores,